No dia do funeral do meu marido, enquanto eu ainda tentava entender como tudo tinha acontecido tão rápido, o chefe dele se aproximou de mim com o rosto sério. Ele se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou uma frase que fez meu coração gelar na hora. "Você não devia ver isso", ele disse, olhando para algo que eu ainda não tinha percebido. Fiquei sem reação, sentindo minhas pernas tremerem enquanto segurava o buquê de flores. A igreja estava cheia, mas naquele instante tudo ficou distante e silencioso. Eu não sabia se ele estava tentando me proteger ou me alertar. Só percebi que a partir daquele momento nada seria simples. Eu me sentei no primeiro banco da cerimônia, tentando manter a calma, mas meu olhar voltava várias vezes para o chefe do meu marido. Ele parecia inquieto, sempre observando a porta de entrada, como se esperasse algo ruim acontecer. Meus filhos estavam ao meu lado, mas quase não falavam comigo, ocupados dando ordens e organizando tudo sozinhos. Naquele momento, percebi que eu parecia uma visitante na minha própria vida. 40 anos de casamento e ainda assim eu me sentia perdida. A ausência dele parecia abrir um buraco dentro de mim. E a frase que o chefe disse só tornava tudo pior. Depois da cerimônia, fomos para a recepção na sala comunitária da igreja, onde as pessoas vinham oferecer condolências. Eu tentava sorrir, mas nada fazia sentido. E a estranheza no ar só aumentava. O chefe do meu marido me olhava de longe, como se quisesse falar algo importante, mas sempre recuava. Meus filhos decidiram tudo sem me consultar, como se eu não tivesse capacidade de entender nada. Cada gesto deles parecia calculado demais, cuidadoso demais, como se eu fosse frágil, mas eu não me sentia frágil. Eu me sentia observada e algo dentro de mim dizia que havia uma verdade escondida. Quando finalmente consegui ficar sozinha por alguns minutos, o chefe dele se aproximou de novo com passos firmes. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse carregando um peso enorme. "Lena, eu preciso conversar com você, mas não aqui", ele disse, tentando manter a voz baixa. Meu coração acelerou imediatamente, como se já esperasse por aquilo. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém ouviu. "Não conte nada aos seus filhos, não." Ainda senti minha boca secar e minhas mãos suarem. Nada daquilo parecia normal. E se meu marido tivesse escondido algo? E se a morte dele não tivesse sido tão simples? Saí escondida alguns minutos depois, alegando que precisava respirar um pouco do lado de fora. O chefe dele me encontrou perto do estacionamento, sob a sombra de uma árvore antiga. Ele parecia dividido entre falar e se calar, como se qualquer palavra pudesse mudar tudo. "Seu marido deixou algo para você", ele finalmente disse, entregando um envelope grosso e lacrado. Meu estômago se revirou só de tocar naquele papel. "Ele me pediu para garantir que só você recebesse isso e pediu para avisar que, quando o momento chegasse, você entenderia tudo." O vento soprou forte, como se até o ar estivesse tentando me alertar. E naquele instante, eu soube que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na cama com um envelope nas mãos.
sem coragem de abrir. Era estranho pensar que meu marido, tão simples e direto, tivesse deixado algo secreto para mim. Passei os dedos pelo lacre, como quem toca numa ferida aberta. O silêncio da casa, agora vazia, parecia ainda mais pesado. Meus filhos tinham insistido para eu dormir na casa deles, mas eu recusei. Eu precisava entender sozinha o que estava acontecendo e precisava enfrentar o que quer que estivesse dentro daquele envelope. Com o coração acelerado, finalmente abri o envelope e encontrei vários papéis dobrados com cuidado. A primeira folha era uma carta escrita à mão por ele, com uma caligrafia firme que eu reconheceria em qualquer lugar. Se você está lendo isso, significa que algo saiu do meu controle. Começava o texto. Senti um arrepio percorrer minhas costas enquanto lia. Ele falava sobre mudanças estranhas no comportamento dos nossos filhos, sobre conversas que ele não entendia e sobre uma preocupação que crescia mês após mês. Cada frase parecia puxar o chão debaixo dos meus pés. Eu nunca imaginei que ele tivesse medo de algo. A carta prosseguia explicando que, nos últimos meses, ele sentiu que estavam tentando afastá-lo de mim. Pessoas vinham até ele com sugestões de documentos, decisões rápidas e assuntos que não combinavam com nossa vida tranquila. Ele desconfiava de intenções escondidas, mas não sabia ao certo de quem. Meu peito apertou ao imaginar meu marido passando por isso em silêncio, tentando me proteger. Eu li e reli cada linha, tentando encontrar respostas. Mas tudo o que encontrei foram novas perguntas. E a pior delas era: por que ele não me contou nada antes? Atrás da carta havia cópias de documentos que eu nunca tinha visto, papéis sobre contas, autorizações e até formulários com meu nome escrito em letras frias, de computador. Alguns estavam incompletos, outros pareciam tentativas mal feitas de falsificar minha assinatura. Senti minhas mãos tremerem enquanto passava por cada página. Era impossível ignorar que alguém tinha mexido em coisas que pertenciam só a mim. Meu coração começou a bater tão forte que senti a pressão subir. Eu precisava entender quem estava por trás daquilo e por que meu marido achou que eu não deveria ver no funeral. No final do envelope havia um bilhete curto, escrito pelo chefe do meu marido. Ele pedia que eu o encontrasse no escritório na manhã seguinte, às 10 horas. Antes que qualquer outra pessoa pudesse interferir, aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Interferir em quê? E por quê? Fechei o envelope com cuidado, como se ao guardar aqueles papéis estivesse guardando também uma parte da verdade. Depois, deitei-me olhando para o teto incapaz de dormir. Era como se a morte do meu marido tivesse sido só o início de algo muito maior. E eu sabia que, a partir dali, eu não podia mais voltar atrás. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, com a sensação de que aquele dia mudaria tudo. Tomei banho devagar, tentando acalmar os pensamentos que se atropelavam dentro da minha cabeça. Escolhi uma roupa simples, mas arrumada, como meu marido sempre gostava que eu ficasse. Enquanto tomava café, olhei para o envelope sobre a mesa e senti um frio na barriga. Era como se ele estivesse olhando para mim, pedindo que eu tivesse coragem. Saí de casa com as mãos geladas e a certeza
de que não tinha mais como fugir da verdade. Cheguei ao prédio onde meu marido trabalhava e senti uma estranheza profunda ao entrar naquele saguão tão silencioso. As paredes de vidro refletiam minha própria insegurança. E tudo parecia grande demais para mim. A recepcionista me conduziu até o último andar, onde o chefe dele me esperava. Quando entrei na sala, ele se levantou imediatamente, como se estivesse aguardando algo urgente. Seu olhar sério me fez sentir que eu realmente não devia ter visto o que estava no funeral. E, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava ouvir tudo, não importava o quanto doesse. Sentamos diante à frente e ele colocou uma pasta sobre a mesa com um cuidado quase cerimonial. Antes de qualquer coisa, preciso pedir desculpas, ele disse, e sua voz carregava uma culpa que me deixou tensa. Seu marido confiou em mim e eu fiz o possível para seguir as instruções dele. Minha garganta fechou ao ouvir aquilo. Ele abriu a pasta e empurrou alguns documentos na minha direção. Ele acreditava que você estava correndo perigo e me pediu para protegê-la do jeito que eu pudesse. A palavra perigo ecoou dentro da minha cabeça e eu senti minhas mãos suarem. Enquanto eu examinava os papéis, percebi nomes conhecidos. Eram assinaturas dos meus próprios filhos em documentos que jamais deveriam existir. Autorizações, solicitações e anexos que envolviam decisões financeiras e médicas sobre mim. Senti o ar faltar quando entendi que não era apenas um mal-entendido. O chefe do meu marido continuou falando, explicando como ele vinha alertando meu marido sobre algumas atitudes suspeitas dentro da própria família. Meu corpo ficou tenso como uma corda esticada. Aqueles papéis mostravam uma realidade que eu nunca imaginei. E ali naquele escritório, o mundo começou a ruir. O que você viu no funeral não era para ser visto por ninguém, ele disse, respirando fundo, antes de continuar. Ele explicou que havia notado um comportamento estranho entre meus filhos durante os últimos meses. Uma urgência fora do comum para resolver assuntos que não eram deles. Meu marido, segundo ele, também tinha percebido isso. E por isso, deixou aquela carta. Quando ouvi isso, senti uma mistura de tristeza e raiva. Era doloroso imaginar que pessoas tão próximas pudessem estar envolvidas em algo tão cruel. E naquele momento entendi que tudo o que eu achava que sabia sobre minha família estava prestes a mudar. Respirei fundo, tentando absorver aquilo tudo, mas o chefe do meu marido ainda não tinha terminado. Ele abriu a última parte da pasta e tirou algumas fotos que fez questão de colocar diante de mim. As imagens mostravam encontros, conversas e reuniões escondidas entre meus filhos e pessoas que eu não conhecia. Em todas elas, meu nome aparecia em documentos que eu jamais assinei. Meu coração bateu tão forte que pensei que iria desmaiar ali mesmo. A sensação de traição era como um peso esmagando meu peito. E pela primeira vez, eu tive medo do que estava por vir. O chefe olhou para mim com expressão grave e disse que meu marido começou a desconfiar quando percebeu mudanças nas minhas contas bancárias, pequenas retiradas, assinaturas estranhas e pedidos de atualização de dados que eu nunca fiz. Ele tinha tentado proteger tudo sozinho, com medo de me preocupar ainda mais.
Quando ouvi isso, senti uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Era angustiante saber que ele carregou esse perigo sem me contar, só para não me ver sofrer. Passei a mão pelos documentos, tentando encontrar alguma explicação. Mas tudo o que encontrei foi a prova de que minha própria família estava me usando. Eu queria negar tudo, dizer que era impossível, que meus filhos jamais fariam algo assim, mas cada página me empurrava para uma verdade que eu não queria encarar. O chefe suspirou profundamente e disse que meu marido deixou instruções claras. Se algo acontecesse com ele, eu deveria ser avisada imediatamente. O envelope era apenas o início, uma tentativa de me preparar. Fechei os olhos por um instante, sentindo o peso da realidade cair sobre mim. Quando os abri, percebi que já não era a mesma pessoa que entrou naquele escritório. Era como se uma parte de mim tivesse se quebrado para sempre. Levantei-me devagar, ainda segurando os papéis, e senti minhas pernas fracas. O chefe se colocou ao meu lado, oferecendo apoio, mas eu precisava caminhar sozinha naquele momento. A dor era grande, mas a clareza também. Eu entendia, enfim, a frase que ele sussurrou no funeral. Eu não devia ver aquilo, porque aquilo mudaria tudo. A fé que eu tinha na minha família, o carinho que eu guardava pelos meus filhos. Tudo parecia desmoronar diante de mim. Saí daquele escritório com passos lentos, como se estivesse atravessando uma porta para outra vida. Quando cheguei ao estacionamento, sentei dentro do carro e fiquei olhando para o volante, sem conseguir ligar o motor. Eu sabia que, dali em diante, nada seria como antes. Eu teria de decidir como enfrentar a verdade, proteger o que restava da minha vida e honrar o cuidado que meu marido teve comigo até o fim. Olhei para o envelope novamente e senti uma força silenciosa nascer dentro de mim. Não era coragem, não ainda, mas era um começo. Respirei fundo, enxuguei o rosto e disse a mim mesma que precisava seguir. Mesmo com o coração em pedaços, eu precisava seguir.